Então, vamos começar falando sobre entorses, luxações e fraturas. Então, quedas, pancadas, né, podem lesar nossos ossos e articulações e provocar entorses, luxações ou fraturas, que é um dos maiores assim índices, né, de pronto atendimento lá no pronto-socorro, para quem for trabalhar em pronto-socorro, né? E para primeiros socorros, a gente precisa saber o que que nós podemos e o que nós não podemos fazer em primeiros socorros, no caso de entorses, luxações e fraturas, tá bom? E tentar definir o que que é cada uma coisa. Porque, por exemplo, assim, pessoas, luxação, o capixaba fala deslocar. Então, tem muitos capixabas que falam assim: ah, o paciente deslocou o ombro, né? Ah, a pessoa deslocou o ombro. Pessoa, deslocar, essa palavra não existe, tá? Então, deslocar não existe. Deslocamento de joelho, isso aí não existe. Isso aí é coisa do capixaba mesmo, tá? O correto é luxação. Então, luxação é quando uma articulação sai da fisiologia dela normal, né? Então, quando o ombro sai da articulação dele normal, quando o punho sai da articulação normal, isso são luxações. Não existe deslocar. Pode ser que você ouça algum médico falar, né? Mas talvez porque o médico seja capixaba, entendeu? Mas essa palavra não existe. Se vocês procurarem aí no Google, onde vocês quiserem procurar deslocar, ombro não existe, tá bom? A palavra correta é luxação, luxar o ombro, tá bom? E a questão de fraturas, né, é quando quebra realmente o osso. Pode ser uma rachadura, a rachadura também é considerada fratura, tá bom? Fratura, gente, conceitualmente falando, é quando a gente lesa a integridade do osso. Então, você lesando a integridade do osso, você já está cometendo aí uma fratura. E as entorses, pessoas, na verdade, as pessoas chamam de torce, né? Torceu. Ah, fulano torceu o joelho. Fulano torceu o tornozelo. E o nome correto não é torcer, o nome correto é entorcer, tá bom? Então, são entorses, luxações e fraturas. Esses são os nomes corretos que a gente vai utilizar daqui para frente e que vocês, né, como membros da equipe de saúde, também têm que utilizar, tá bom? As entorses, pessoas, é quando alguém torce o pé, né? Vulgarmente falando, né? Quando a pessoa torce o pé. Na verdade, pessoas, na entorse, ou seja, durante o torcer o pé, ou seja, na entorse, a gente tem um estiramento de ligamento, podendo ocorrer também rupturas de ligamento. O que que é um estiramento de ligamento? Entre os nossos ossos, nós temos ligamentos, que são tecidos feitos de fibras, feitos de tecido conjuntivo, né, um pouco mais denso, e eles são como se fossem umas fibrazinhas, né, um monte de fio dental junto, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês verem. Ligamentos ósseos. Então a gente tem aqui, né, diversos ligamentos ósseos, tá vendo? Ó, os ligamentos, eles servem para ligar osso com osso. Não é tendão, tá bom? Tendão liga músculo com osso, ó. Tendão liga músculo com osso. Tendão liga músculo com osso. Ligamento liga osso com osso. Tá vendo? O ligamento liga osso com osso. Então, nós temos ligamentos entre os ossos, assim como nós temos tendões entre os músculos e os ossos. Quando pessoas, um desses ligamentos ou um desses tendões, eles se estiram demais ou se rompem,
ocorre um problema aí de luxação, né? Pode ocorrer um problema de luxação advindo de uma entorse. Então, por exemplo, assim, o paciente sofreu uma entorse, e isso aqui é chamado de entorse, e normalmente a entorse leva a um estiramento, que é um esticamento dos tendões e dos ligamentos. Isso gera, pessoas, dor, tá? Não necessariamente eles se rompem, mas eles podem romper. Se eles se romperem, o médico vai ter que abrir, fazer uma leve sutura, que é costurar esse tendão, ou costurar, que é suturar esse ligamento, tá bom? E o que que normalmente, como que normalmente fica o local onde ocorreu essa entorse? Ele fica totalmente machucado, né? Ele fica totalmente aí com hematoma, edema. Por quê? Porque durante esse processo de estiramento aí do ligamento, esse estiramento do tendão, ele pode ocorrer aí uma maceração tecidual junto com algum tipo de lesão de algum vaso sanguíneo. E aí gerar um hematoma grande, né? Como esses aqui que vocês veem, tá bom? E o que que a pessoa normalmente sente no local? Dor, né? Dor intensa na articulação onde ocorreu o quê? A entorse, tá bom? Então, o paciente sofreu uma entorse. Quais são os pacientes que mais sofrem entorses, pessoas? Os jogadores de jiu-jitsu. Então, os jogadores de jiu-jitsu constantemente sofrem de entorse. Por quê? Porque a função do jogo, da luta, na verdade, a função da luta jiu-jitsu é fazer com que o adversário peça para terminar a luta devido à dor da entorse, né? Então, normalmente, pessoas, os pacientes que procuram os ortopedistas, os pacientes que chegam, podem chegar, às vezes, no pronto atendimento por problemas de entorse, são pacientes advindo de jogadores de jiu-jitsu, por terem estiramento aí de ligamentos, terem estiramento de tendão ou até rupturas de ligamentos também, tá bom? E aí o local, né, dependendo se for algum tipo de entorse com pancada junto, jogo de futebol, né, caiu do salto ou algo do sentido, a gente pode ter uma coleção aí de sangue por baixo, que a gente chama de hematoma, né, por conta daí de ter machucado, lesado algum vaso sanguíneo, tá bom? Então, o paciente ele vai sentir dor intensa, edema, inchaço. Se houver rompimento de vasos, a pele pode aparecer arroxeada, né, que a gente chama de hematomas. O mais comum de entorse que a gente conhece é o punho, o joelho e o pé, tá bom? É o mais comum de ocorrer entorses, tá? Caso, né, normalmente o local, né, caso no local afetado apareça mancha escura 24 a 48 horas após, pode ter havido fratura, procure atendimento médico. Então, se vocês observarem, essa fratura que foi, essa entorse, ela foi grave. Por que que essa entorse foi grave? Porque você está vendo que esse hematoma está com sangue interno muito vivo, igual esse aqui, ó. Isso aqui, se isso aqui não foi uma pancada, foi uma entorse grave, entendeu? Então, normalmente, todos os pacientes, em casos de entorse grave, normalmente o paciente, para ter excludente de luxação, ele procura o pronto atendimento para ser feito uma radiografia para verificar se não teve luxação. Fratura, pessoas, é difícil fratura porque a fratura dói muito. Normalmente um paciente não consegue ficar fraturado e quietinho assim. Ele sente muita dor porque o osso ele é muito inervado. Então, normalmente, a pessoa que se fratura, ela procura atendimento médico urgente,
porque a dor é muito grande. Então, normalmente a pessoa sem fratura não consegue ficar quietinha assim em casa. Já a luxação, ela consegue ficar imobilizada em casa por um bom tempo, mas ela vai procurar o médico porque ela não consegue se locomover, ou mexer a perna, ou o braço, ou algo do sentido, tá bom? Já a fratura não, a fratura a dor é muito intensa, então a pessoa procura atendimento médico, tá bom? Não consegue ficar em casa com dor. Pessoas, em casos de entorse, assim como em casos de hematoma, né? Casos de contusão, que a gente fala, e em casos de entorse, primeiro socorro é compressa com gelo, né? Sobre o local, não diretamente sobre a pele, né? A gente coloca um tecido antes e por cima a gente coloca o gelo. Para poder evitar hemorragia interna, entendeu? Então, se teve alguma lesão de alguns vasos, principalmente capilares, isso aqui vai fazer uma vasoconstrição, vai fazer o vaso ficar mais fechadinho, entendeu? Por causa da musculatura. Então, vai fazer ele ficar mais fechadinho, o que vai evitar com que ocorra essa hemorragia interna, tá bom? A parte de imobilização, pode ser feita uma imobilização, porém, se observar que ele está com luxação, a gente não pode tentar colocar no lugar. Se nós observarmos que está fraturado, a gente tem que fazer a fixação de acordo com o que ele está fraturado. Se ele está fraturado todo torto, a gente vai imobilizar ele todo torto. Entendeu? O que eu quero que vocês entendam é que a imobilização tem que ser feita de acordo com que o paciente não sinta dor. Se você tentar fazer uma imobilização para tentar corrigir a perna dele e ele sentindo dor, você pode estar fazendo um esmagamento de algum tecido interno ou de algum vaso interno, e isso aí não seria legal, entendeu? Então, no caso de entorse somente, você pode fazer fixação, porque ele não vai sentir tanta dor assim, caso o pé seja colocado de forma natural anatômica. Agora, se ele fez luxação, que é saída da articulação normal, se ele fez fratura, normalmente você não consegue colocar na anatomia normal sem que ele sinta dor. Então, a gente pede para fazer a imobilização de acordo com que ele não sinta dor e encaminhamento diretamente para o médico, tá bom? Para fazer excludente de luxações ou fraturas. Então, colocar compressa de gelo diretamente no local, né? Fazer um enfaixamento com atadura para fazer imobilização, né? Se for necessário. A compressa deve ficar, né? Por 2 dias, né? A compressa fria deve prosseguir por 2 dias para não ocorrer o processo de hematoma. E a recuperação normalmente é em alguns dias, dura mais ou menos de uma, né, menos de uma semana, de 1 a 2 semanas por aí. E normalmente, se a pessoa for ao médico, o médico vai prescrever aquele sprayzinho anti-inflamatório, que é um sprayzinho que a gente compra hoje, é um spray anti-inflamatório, tá bom? Por quê? Porque ele não vai deixar inflamar, tá bom? Não vai deixar virar um processo inflamatório. Professora, Oi, esse spray, esses que eles falam Gelol, isso, Catafan, isso aí, é isso isso aí. mesmo? Uhum, Tá bom, esse mesmo. obrigada. Em casos de luxação, pessoas, a luxação ela deforma, então você vê. Então, assim, não tem como alguém sofrer uma luxação e você não vê que a pessoa luxou, a não ser que esteja muito edemaciado e você não consiga ver por causa do tamanho do edema. Mas normalmente é visível, olha. E a pessoa sente muita dor. Por isso que normalmente, em casos de entorse, pessoas, é muito difícil, como eu falei aqui, a pessoa ficar em casa. Em casos de fratura, ela não fica. Luxação, ela pode até ficar, mas ela não anda. Então, a pessoa procura o médico em casos de luxação e fratura, porque não tem como ela ficar em casa. Já o entorse, ela vai levando, entendeu? Mas em casos de luxação e fratura é muito difícil. Normalmente, a luxação, ela deforma a parte externa do corpo, a gente consegue visualizar, né, a luxação.
tá? E normalmente é comum ocorrer luxações e fraturas ao mesmo tempo. A luxação, normalmente, ela ocorre advinda de uma entorse muito grave. Então, primeiro, o paciente faz uma entorse muito grave que leva ele a uma luxação, né? Olha só, o grau dessa luxação. Não houve fratura, mas teve luxação, entendeu? Né? E exposto ainda, né? Mas não teve fratura em si. Bom, o paciente ele vai sentir muita dor, como eu falei, tá vendo? Fica deformado, né? Deformação no nível de movimento, a pessoa não consegue andar ou não consegue fazer o movimento, porque quem é responsável pelo movimento são as articulações. Então, para eu estar fazendo esse movimento aqui, de movimento de punho, eu tenho que estar com a articulação carpal, né, e o ulnar funcionando. Porque se eu não tiver o carpo com a ulna, eu não consigo fazer articulação. Tá bom? Então, é mais ou menos assim que funciona. Não tem, né? Não tem nível articular. E tem o aparecimento de hematomas, né, pessoas? Porque Professora, normalmente rompe vasos. Pode falar. porque Pessoas, geralmente. às vezes quando tem pergunta assim no chat ou no chat e eu não ver, vocês me dão toque, hein? Tá, tá Tipo bom. assim, fala, professor, tem uma pergunta ali no chat, entendeu? Sim. Então tá, A fala. professora, no caso, a senhora falou aí da una e do carpo. É por Uhum. isso que eles chamam de fazer a cirurgia do túnel do carpo? A É para cirurgia, movimento? isso, mas a cirurgia do túnel do carpo é porque se cria um processo inflamatório de tendinite nessa região. Ah, não é por luxação nem nada não, né? Não, mas a tendinite leva a um processo, acaba levando a um desgaste articular que leva a um processo de luxação por desgaste articular, entendeu? Desgaste Entendi. articular. Por Tá um bom, processo obrigada. inflamatório, igual a LER, né? Lesão de Ah, entendi. esforço repetitivo. Repetitivo. Obrigada, Isso. professora. Bom, aí voltando aqui. A imobilização, né, no caso de luxação, imobilizar a articulação luxada, sem, no entanto, tentar colocar no lugar, tá vendo? Então, a gente nunca pode ultrapassar o limite de dor da pessoa. Se a pessoa está falando que está doendo, eu não posso forçar o pé só porque anatomicamente ele é reto, eu não posso forçar o pé para ele ficar reto e eu enfaixar. Não é assim que funciona. Então, normalmente a gente segue o limite da pessoa. Se eu tentar colocar ele anatomicamente reto e a pessoa sentir dor, não tem como, tá bom? Então, a gente não pode tentar colocar no lugar algo que esteja fora do lugar, porque a gente pode romper vasos sanguíneos ou fazer uma compressão aí ou um deslaceramento tecidual interno, tá bom? E em seguida, pessoas, encaminhar para o médico. Por quê? Porque o médico precisa colocar esse tecido no lugar, tá? Eu vou ver se eu acho aqui uma luxação para vocês verem como é que funciona, tá? O médico colocando uma luxação de cotovelo no lugar. Ai, será que eu não tenho mais? Ai, será que eu não tenho mais? Deixa eu ver aqui. Peraí, pessoal, deixa eu só ver aqui. Aí eu acabei perdendo, ó. Não sei por que ele sumiu daqui. Estranho, né? Ter sumido. Será que eu acho no meu novo. É que agora eu tô com um negócio aqui. Ficou baixinho sua voz. Pera aí.
Às vezes eu tenho no meu disco E, mas eu acho que não. Eu acho que eu vou ter que procurar na internet mesmo. Luxação de cotovelo, para vocês verem, entendeu? Como que eles põem no lugar. Às É vezes um no... vídeo, professora? É um vídeo, mas vocês viram? Eu Ah, tentei encontrar, ele não tá passando. tá Não sei bom. por quê. Deixa eu ver aqui, então. Tem uns que eles fazem assim, tem uns que eles posicionam o paciente numa cadeira. Que é bem interessante, eles colocam o paciente deitado, na verdade, e é mais ou menos assim, ó. Como eu sei que você gosta. Pessoas, e é assim, tá? Aquele ali é porque estava sem áudio do paciente. Só que quando você for trabalhar, não vai ser assim sem áudio, não, tá? Vai ser assim, igual esse rapazinho tá ali. Gosta de bagaceira, vai logo deixando aí o seu like. Se liga só, a articulação do ombro é a articulação mais móvel do corpo. Pode girar em várias direções, mas essa vantagem também faz com que o ombro seja uma articulação fácil, meu amigo, de se deslocar. Uma luxação parcial significa que a cabeça do osso do braço está parcialmente fora do encaixe. Um deslocamento completo significa que está totalmente fora do soquete. Eu falei ambas as luxações, tanto parciais como completas, causam muita, mas muita dor e instabilidade do ombro. O tratamento baseado Pessoas, e não é brincadeira, não, tá? É assim mesmo. O médico fica. Não é só esse vídeo, se eu for procurar, vai ter um monte de vídeo igualzinho a esse. O médico fica assim, ó. Tem hora que demora de 5, 10 minutos para tentar colocar no lugar. Ele tem alguns médicos que fazem anestesia local para tentar colocar no lugar, entendeu? Com injeção. E é assim mesmo. A minha sobrinha deslocava o ombro desde Naturalmente, quando né? nasceu. Tem pessoas que têm, é como se fosse os ligamentos, porque o ombro, pessoas, eles têm muitos ligamentos, vocês não têm noção de quantos ligamentos que tem o ombro. Vou mostrar aqui mais ou menos para vocês, só para curiosidade. Só que algumas pessoas, eles nascem com esses ligamentos frouxos. E todos esses aqui são ligamentos do ombro, olha. E as pessoas às vezes nascem com esses ligamentos frouxos, além dos tendões por cima, ó, que fazem fixação, tá vendo? Além dos tendões que fazem fixação. Então a gente tem todos esses ligamentos aqui, além dos tendões, entendeu? Só que algumas pessoas têm esses tendões e esses ligamentos um pouco frouxos, devido ao excesso de mobilidade, ou mesmo vem do funcional do corpo da pessoa mesmo. E aí, como você falou da sua sobrinha, né, que tem facilidade de deslocamento, né, de luxação, né? Ela acaba fazendo luxação facilmente, não é isso? Quando era neném. É isso aí. Mas eles fizeram a Bebezinho. correção? De vez em quando saía e minha irmã levava no médico, né? Ah, entendi. Agora, depois de adulta, não tem mais não. Ah, que bom, é porque daí gerou um processo de ossificação, o osso dela cresceu
e os ligamentos e tendões deram uma consertada. Tá bom? Vou mostrar aqui de novo para vocês. Professora, então luxação é quando ocorre o deslocamento do osso? Isso, um deslocamento da articulação. Na verdade, é quando a articulação, conceitualmente falando, é quando ocorre uma saída da articulação fisiológica normal. Então, em conceito, é quando sai da articulação fisiológica normal, tá bom? É quando a gente tem um afastamento da articulação fisiológica normal, é quando a gente tem uma saída da articulação fisiológica normal, é mais ou menos assim, tá bom? Como eu havia falado para vocês, essa palavra deslocado, pessoas, ela é muito utilizada no Espírito Santo ou talvez no Rio de Janeiro, mas não é a palavra correta. O conceito correto é luxação, não é deslocamento, tá bom? Então, tomem cuidado quanto a isso, porque muitas pessoas utilizam, fulano deslocou o ombro, e não é deslocou, é luxou, tá bom? Então, tomem cuidado com isso. Aí aparece luxação lá e você não sabe o que é luxação, tá bom? Então, tomem cuidados, o correto é luxação. Aí tem esse rapaz aqui, tá vendo? Demora, ele fica morrendo de dor. Esse processo é chamado de redução fechada. Gente, eu não sei por que o YouTube tá aparecendo esse monte de coisinha chata aqui agora. Eles deram para aparecer isso agora no meio dos vídeos. A dor severa para quase que imediatamente depois que a articulação do ombro está de volta no lugar. E aí, já deslocou? Recolocação. Então, pessoas, se vocês forem ver, todos eles é assim, tá? Normalmente o paciente sente muita dor, aquele ali só demonstração. Quando é verídico, o paciente sente muita dor, ele grita, tá? Então, não se iludam que quando vocês estiverem trabalhando e vocês estiverem olhando a pessoa, né? Lá colocando o osso no lugar, que ele vai estar normalzinho, não, tá? Ele vai estar gritando a beça, tá bom? Então, normalmente dói bastante, tá? Ó. 使劲儿啊！我猜，没事。没事了。往外旋，外旋。好，往这儿，内旋一点。好，手使劲手。哇！使劲手。No help! Help! 别跑， Bom, então é no Japão e em todo e qualquer lugar, tá bom, pessoas? Então é assim mesmo, tá? Dói muito. E na radiografia, né, para quem tem, né, interesse talvez em saber como que vê a radiografia, a gente tem aqui a radiografia, acho que eu vou mostrar só aqui. Na radiografia aparece assim, ó, tá vendo? Ele sai da articulação, ó. Ele se desloca, ele sai da articulação normal, tá bom? Só que o nome é luxação, tá? Ó, ombro luxado, ombro reduzido, ombro luxado, luxação, tá bom? Então, vamos lá. Então, nos casos de luxação, a gente não pode tentar voltar a luxação para o lugar. O médico vai fazer essa manobra, porém, como vocês viram, dói muito, o paciente grita e tudo mais, tá joia? Bom, em casos de fratura, a gente tem o osso, ele pode estar rachado, pode estar totalmente fraturado, o osso pode ter sido esmagado, tá? E aí os próprios caquinhos esmagados, pessoas, eles machucam o tecido, tá bom? Então, fratura é um tipo de lesão que ocorre a quebra dos ossos, mas quando eles estão rachados, a gente também considera como fraturado, tá bom? Como nem sempre é fácil identificar uma fratura, o mais recomendado, né, é que, em casos de entorse e luxação,
sejam atendidas como fraturas. Por isso que normalmente os pacientes que sofreram entorses, eles são encaminhados lá no pronto atendimento a fazerem um raio-x para excludente de diagnóstico de fratura ou luxações. O tipo de aparelho que verifica osso é raio-x. Então, o raio-x ele é específico para verificar osso e órgãos ocos, contrastados, tá? Então, o raio-x é excelente para ver ossos e órgãos ocos contrastados, tá? Então, a gente vai verificar todas essas fraturas, luxações e entorses através do raio-x, para a gente verificar se teve fratura ou teve luxação, tá bom? Em casos de fratura, pessoas, a pessoa precisa fazer cirurgia, tá bom? Então, vou mostrar para vocês rapidinho aqui uma cirurgia de fratura, tá bom? Vocês querem o quê? Fratura de fêmur, fratura de tíbia, clavícula. Professora, Oi. qualquer uma. Fêmur, que é Tá. o osso do Ó, vou mostrar para vocês primeiro uma fratura de cotovelo. Depois eu mostro aquela outra lá, então, de fêmur. Vou mostrar essa aqui de cotovelo. Para quem já assistiu uma cirurgia de ortopedia, parece até que você está entrando numa sala de marceneiro, tá? Que eles têm serra, tem garfo para fazer o espaçamento do tecido, tem furadeira, tá bom? Então parece até que você está entrando numa igual de marceneiro. Aí dá aquele cheiro de osso queimado, a maquininha. Bem interessante. Quem quiser trabalhar em centro cirúrgico ortopédico é legal. Bom, pessoas, deixa eu abaixar o volume aqui. O que eles fazem? Eles colocam placas e parafusos, tá vendo? O que esses parafusos fazem? Eles fazem os ossos se juntarem para que possam produzir tecido ósseo e se colarem daqui para frente, tá? E depois eles também colocam placas que vão fixar um osso no outro também, tá bom? Então, eles utilizam placas e parafusos para poder voltar à fixação da articulação normal, tá vendo? Agora ele está usando uma placa com parafusos. Olha, algumas cirurgias de fratura precisam colocar próteses, tá joia? Então, é mais ou menos assim que funciona. Eu estou mostrando assim só para mais ou menos tirar a curiosidade de vocês, né? Mostrar por curiosidade o que acontece, né? Então, a gente tem os primeiros socorros, depois dos primeiros socorros, o paciente é encaminhado para o centro cirúrgico, tá bom?
Então, vou tirar para dar continuidade à aula. Depois eu mostro o fêmur para você lá em clínica médica, ô Pamela. Tá Bom, bom. então voltando à aula, né? Normalmente, como eu havia falado para vocês, esses pacientes que sofrem, né, fratura, a fratura ela advém, né, de uma rachadura ou de uma falta de continuidade do osso, causa deformação, a gente vê nitidamente. Nós temos dois tipos de fratura, a fratura fechada e a fratura aberta, que a gente chama de fratura exposta, né? Na fratura fechada, a gente não tem ruptura da continuidade de pele. Então, na fratura fechada, a gente não vê, né? O osso ele não é exposto. Porém, como eu falei, é quase impossível o paciente ficar em casa fraturado, porque a dor é muito intensa, visto que o osso ele é totalmente inervado, tá? Então, não há rompimento de pele na fechada, a dor é muito intensa, tá? Ocorre deformação no local, né? Dá para ver. A gente às vezes tem a crepitação. O que que é crepitação? Crepitação é um barulhinho que a gente ouve de areinha, são ossos quebrados. Então, se você passar a mão assim na pele da pessoa, você ouve uns barulhinhos de areinha que são os ossos quebrados. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que são os ossos quebrados, tá bom? O local ele fica roxeado se ocorrer ruptura de vaso, causa inchaço e edema, e a gente não pode voltar o osso para o lugar. Tá bom, pessoas? Então a gente tem que encaminhar o paciente do jeito que tá. Nós podemos tentar imobilizar, mas imobilizar do jeito que tá e fazer encaminhamento. Normalmente, quando ocorre problemas de fraturas, de luxações e entorses em membros, a gente utiliza a tipóia, tá? Tipóia é a colocação desse dispositivo aqui, ó. É só você pegar um pano e enrolar no braço e no pescoço. É só você fazer isso aqui com o pano, ó. Não precisa de todos esses detalhes assim, não. É só você enrolar, por quê? Porque você fazendo isso, o braço ele não fica pendurado. A pessoa ela tem o pescoço que tem uma musculatura mais rígida que vai fazer a sustentabilidade do membro, diminuindo a dor do membro, visto que se ele ficar pendurado, a dor se torna maior. Então, normalmente a gente utiliza as tipóias para diminuir a dor do membro da pessoa que está sendo locomovida, tá bom? Bom, pessoas, a fratura exposta, conhecido também como fratura aberta, a gente tem ruptura de tecido, então o osso ele fica exposto, né? Normalmente a gente coloca um pano úmido por cima e faz encaminhamento para o pronto-socorro. A gente não pode tentar colocar no lugar ou algo do sentido, como eu havia falado antes. O que nós podemos tentar é fazer estancamento, né? Tentar estancar a hemorragia, mas não podemos tentar colocar no local, tá bom? Bom, como eu havia falado, em casos de fratura exposta, a gente coloca um pano úmido por cima. Não coloque papel, porque, como eu falei, o papel gruda. Não coloque pano sujo ou algo do sentido, porque vai conter areia e vai dificultar o serviço do médico quando essa pessoa for encaminhada para o centro cirúrgico. Tá bom? Lá no centro cirúrgico, como eu havia falado para vocês, eles lançam mão, né, de pinos, placas, parafusos e, em alguns casos, se for necessário, utilização de próteses também, tá? Então, o local vai ser protegido com um tecido úmido, tá bom? Por que tecido úmido? Porque se o tecido estiver seco, tende a grudar no sangue. E para retirar, a pessoa pode sentir dor no local. Então, a gente pede para que seja um tecido úmido. Ah, não tem tecido úmido, não. Pode ser seco, chega lá no local, a gente umidifica ele para facilitar a retirada dele. Tá bom? Então, proteja o ferimento ou gaze com um pano limpo, tá? Para impedir o contato com impurezas. Procure o pronto-socorro o mais rápido possível, né? E a providência seguinte é talvez uma imobilização. Lembrando que a imobilização ela tem que ser, se o problema foi aqui na perna, vai ter que ser uma imobilização total de todo o membro, desde o pé até a região da coxa, tá bom?
E normalmente a imobilização a gente faz de acordo com o que está a fratura. Então, nesse caso desse paciente aqui, eu não poderia esticar a perna dele para poder fazer a imobilização. A imobilização tem que ser feita de acordo com o grau da fratura, tá? Se a fratura foi assim, eu não posso esticar a perna dele. Ele tem que ir dentro do carro ou onde que seja, né, dessa forma, sim, tá bom? Então, a imobilização. Oi. Essa imobilização que foi feita aqui no final aqui, da perna dobrada, essa aí mesmo. A talinha pega em cima do corte. Não tinha que ter um paninho por baixo, não? Teria, né? Teria. Mas o que normalmente ele quis mostrar é que a fixação não pode ser feita em cima da ferida. A fixação ela tem que ser longe, né? Depois das feridas. E o que ele quis mostrar que a tala tem que ser maior do que a perna. Isso aqui a gente chama de tala, né? Improvisada, né? Uma tala improvisada de papelão. Então, essa tala improvisada ela tem que ser maior do que o local onde você vai amarrar. As amarrações, elas têm que ser distantes da ferida, não pode ser em cima da ferida em si, tá? E a gente tem que fazer a fixação com o pé de acordo com o que ele foi quebrado. A gente não pode tentar voltar o pé no lugar, não, tá bom? E fazer encaminhamento médico o mais rápido possível. E a pessoa vai dentro do carro ou vai dentro da ambulância, do jeito que tá assim, ó. Ninguém vai esticar a perna dele para caber dentro do carro, ninguém vai esticar a perna dele para caber dentro da ambulância, entendeu? Ele vai do jeito que tá assim. E daí lá no centro cirúrgico, o médico vai verificar melhor posicionamento para poder fazer a cirurgia e sutura necessária, tá bom? Raio-x também, né? Primeiro o raio-x e depois as suturas necessárias e cirurgias necessárias. Lembrando, pessoas, que a máquina de raio-x a gente tem ela no centro cirúrgico, tá? São máquinas de raio-x portáteis. Essas máquinas de raio-x portáteis a gente pode utilizar em centros cirúrgicos, a gente pode utilizar nos leitos. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Olha, são máquinas de raio-x portáteis, tá? Então essas máquinas, elas podem ser utilizadas nos leitos, podem ser utilizadas nos centros cirúrgicos, tá vendo? Então, o paciente ele pode ser encaminhado diretamente para o centro cirúrgico e lá o médico vai fazendo, tem algumas cirurgias que são feitas raio-x seriados, entendeu? Em séries, tá bom? Seriados. Opa, não vou botar séries, não, vou botar série. São feitos raio-x em série. Aqui não tá mostrando, mas é o que a gente fala, tá? A gente fala raio-x seriado. Se eu botar aqui, a gente vai acabar vendo, talvez em algum lugar. É difícil, hein? A gente fala raio-x seriado. Por quê? Porque a gente vai fazendo os raios-x em série, entendeu? O médico vai fazendo a cirurgia junto, ele vai fazendo o raio-x. Quando vocês estiverem trabalhando em centro cirúrgico, vocês vão ver isso, tá bom? O médico vai fazendo a cirurgia e vai tirando o raio-x, porque tem a máquina lá portátil, tá bom? Cirurgias como de Ronaldinho, essas pessoas assim, entendeu? São feitas assim. Não necessariamente eles, pessoas comuns também, tá? Então a gente tem raio-x feito assim, tá? Não necessariamente precisa ir para uma salinha, não. Pode ser feito no centro cirúrgico, tá bom? Então a gente não pode tentar colocar esses ossos no lugar, tá? Movimentar a pessoa o menos possível, ou seja, ela vai dentro do carro, ela vai dentro do SAMU do jeito que está aí, vai chegar lá no centro cirúrgico, o médico vai avaliar, vai verificar o melhor posicionamento, tá bom? Se encontrar resistência no osso, imobilize-o na posição que ele se encontra, entendeu? Então, se tentar, como eu falei, se você tentar esticar e a pessoa queixar de dor, não tem como esticar, porque ali está fraturado. Então, tem que imobilizar do jeito que está a fratura, tá bom?
Improvise com talas, né? Papel, madeira, guarda-chuva, jornal, revista, né? O comprimento das talas deve ultrapassar, né, as articulações e tem que estar abaixo do local da fratura e sustentar o membro atingido. Então, a tala tem que ser grande o suficiente, não pode pegar articulações, a gente não pode prender, fazer essas pressões aqui em articulações, né? Porque a gente pode pegar, dificultar uma mobilização e também pegar algum vaso sanguíneo grande aí, tá? Bom, como imobilizar uma fratura comum? Uma fratura, pessoa, simples, sem ser uma fratura grande assim. Uma fratura que dá para imobilizar de forma reta. Então, normalmente a gente pega, né, uma tala, né, ou duas talas que dá para colocar de um lado do outro ou só uma embaixo, e a gente enrola com atadura e coloca a tipóia e faz encaminhamento para o médico, tá? Lembrando que a tipóia ela serve para dar sustentabilidade do peso. Você imagina, o paciente fraturou o braço assim e ter que andar com ele pendurado. Não tem como, né, pessoas? Aí o que que você faz? Você faz uma tipóia rapidinho, né, com tecido ou com essa própria atadura. Você pega um pedaço dela, amarra no pescoço, faz duas fitas, né? Amarra uma desse lado e faz outra fita e amarra desse lado. Duas fitas de atadura, né? Para não ficar também só uma fitinha aqui, tá bom? É o que a gente chamado de tipóia, tá? Bom, então envolva as talas com um pano, né, macio também, amarre a tala em torno do membro, né, os dedos, a gente não pode amarrar muito apertado para os dedos da pessoa tem que ficar livre, porque se você amarrar muito apertado, não vai ter nem circulação de sangue, tá bom? Então a gente tem que verificar aí, ó, os dedos têm que ficar visíveis, né, para ver e também não pode ficar muito apertado, tá? Até porque incha também, né, professora? Isso, incha. A gente tem que tirar anéis, tá, pessoas? Tirar adornos, né? Tirar anéis, porque incha e depois para tirar é maior dificuldade. Pacientes queimados também é muito perigoso. Pacientes queimados, eles depois que passa o tempo, eles incham demais. E em alguns casos de pacientes queimados, já teve casos de ter que serrar o dedo, porque estava necrosando o dedo, o paciente estava com, com probabilidade de perder o dedo. Então tiveram que serrar o dedo, entende? Serrar o anel, porque ele foi poliqueimado, ele foi queimado em grandes proporções, inchou demais e aí o anel estava quase ficando sem dedo por causa do anel, e teve que serrar o anel. Então, quando são queimados, traumatizados, né, em locais que tem adorno, a gente tira o adorno imediatamente, tá bom? Os dedos têm que ficar visíveis, né, em casos de ficarem roxo e tal, e a gente também não pode apertar demais, tá bom? Então, para imobilizar a perna, é necessário duas talas em casos de conseguir mobilizar de forma reta. Se vocês observarem, a tala também ela é forrada com tecido para não machucar a pessoa, né? A gente pode fazer essa imobilização reta, pessoa, se for uma fratura de tornozelo e o paciente não se queixa de estar nessa posição anatomicamente reta. Então, se ele tem uma fratura e a fratura possibilita ele estar nessa posição, a gente pode fazer essa imobilização. Mas se a fratura impossibilita essa posição, a gente vai ter que fazer com que a imobilização de acordo com a fratura nos dê a opção, tá bom? Essa aqui é a nossa tipóia. Essa aqui é a tipóia, né? A tipóia ela pode ser feita com algum tipo de tecido, cortar uma camisa, né? Uma fralda, uma fronha, cortar uma fronha ou algo do sentido, né? Ou pode ser feito também com atadura. E aqui mostra como que é feito, né? A função é colocar atrás do pescoço para que o pescoço faça a sustentação desse membro, tá bom? Pessoas, nós temos fraturas especiais
O que são fraturas especiais? São fraturas em que a gente tem que tomar mais cuidado, né? Como que nós iremos deslocar esse paciente, como nós iremos movimentar esse paciente. São fraturas são fraturas perigosas, porque esses ossos são ossos que protegem órgãos vitais. E por ser órgãos que protegem órgãos vitais, se ocorrer fraturas nesses órgãos, esses ossos tendem a danificar os próprios órgãos que eles protegem, né? A gente tem um exemplo aqui, né, da coluna vertebral. A nossa coluna vertebral, ela é formada por 33 vértebras, que juntas elas formam um canal, chamado canal medular. E esse canal medular é onde passa a nossa medula espinhal, que é uma continuação do nosso encéfalo, uma continuação, né, do nosso encéfalo, que a gente chama de cérebro, né? Então, a medula espinhal é uma continuação do nosso encéfalo. E a função dessas 33 vértebras é proteger essa medula. Só que quando ocorre um acidente, né, e esse paciente vem a ter aí uma fratura de vértebra, por exemplo, uma fratura de coluna vertebral, o próprio osso acaba lesando a nossa medula espinhal, e a nossa medula espinhal, por ser uma continuação do nosso encéfalo, é ela a responsável por nossos movimentos periféricos. Então, é a nossa medula espinhal que faz a gente mexer os braços, mexer as pernas. E quando tem algum problema nessa ruptura, causa um impedimento de nós movimentarmos os nervos, né? Nos movimentarmos em si, né? Porque causa dano aos nervos periféricos, tá? Um outro problema grave seriam as costelas, né? Nós temos 12 pares de costelas. 12 costelas do lado direito, 12 costelas do lado esquerdo, e a função dessas costelas é proteger os pulmões, né? Só que quando essas costelas são lesadas, elas acabam perfurando os pulmões, geram aí uma hemorragia interna, que a gente chama de hemotórax, e o paciente ele não consegue respirar, tá bom? Então é um caso grave. E nós temos o osso do quadril, que faz a proteção dos órgãos, né, genitais e reprodutores, além de tudo por ser um osso muito grande, na verdade, em volume, né? E o fêmur em volume e tamanho. Por eles serem ossos grandes, eles tornam aí eles são extremamente dolorosos e são difíceis de cicatrização. Então a pessoa, você imagina, o paciente ele não se sente confortável em momento algum com uma fratura de quadril e uma fratura de fêmur. São ossos grandes que, se ele ficar deitado, dói, se ele ficar sentado, dói, se ele virar de lado, dói. Qualquer posição que a pessoa fique, mesmo ela estando acamada, ela vai sentir dor, tá? E além de ser ossos grandes, como eu falei, é difícil a cicatrização, a utilização dos parafusos, são parafusos grandes que se utilizam, né? E por isso que são consideradas fraturas especiais, tá bom? Então, os cuidados que a gente tem que ter no deslocamento do paciente com fratura de coluna, normalmente a gente movimenta esse paciente em bloco. O que é movimentação em bloco? São 3 pessoas que têm que pegar essa pessoa ao mesmo tempo. 3 a 5 pessoas pegar esse paciente ao mesmo tempo. Nós falamos 3 pessoas porque uma tem que pegar essa região pescoço, cabeça, a outra tem que pegar a região das costas e a terceira teria que pegar a questão, a região quadril e perna. Só que convenhamos que mesmo sendo 3 pessoas, é muito peso para 3 pessoas. Então, normalmente a gente fala 5 pessoas, 3 de um lado, 2 do outro, trabalhando da mesma forma, carregando sempre em bloco, tá? Nessa região aqui, segurando o pescoço, 2 segurando a região do tórax e 2 segurando as regiões da perna, sempre carregando a pessoa em bloco de uma vez só, tá bom? E atendimento médico o mais rápido possível com a colocação do colar cervical, tá?
Nas fraturas de costela, normalmente, né, o paciente ele tem que ficar imobilizado, não tem como fazer imobilização. Em casos de fratura de costelas e parada cardíaca, tem que fazer as compressões cardíacas, mesmo em caso de fratura de costela. E em casos de fratura de fêmur, todos eles são encaminhamento médico o mais rápido possível. O problema é que todas elas têm que ter um olhar especial, porque são fraturas extremamente graves. Tá joia? Bom, primeiros socorros, no caso, então, dessas fraturas especiais. Aqui acaba falando mais ou menos. Normalmente, essas fraturas especiais, elas causam muita dor, como eu havia falado para vocês. No caso da fratura de costelas, elas vão causar principalmente muita hemorragia, então o paciente normalmente ele sente muita dor, o que pode levar a um estado de choque. Por isso que normalmente a gente agasalha muito essas pessoas, então essas pessoas elas devem ser bem agasalhadas. Nós iremos observar a respiração, a verificação do pulso, né, e sinais de circulação. Então, verificar aí a respiração e o coração. Em casos de parada cardíaca, a gente tem que iniciar as compressões e as respirações, tá bom? Então, se necessário, fazer a massagem cardíaca e as insuflações, as ventilações. Evitar mexer a vítima e não podemos retirar o capacete, tá bom, pessoas? Porque se tirarmos o capacete, pode ocorrer que a gente piore, né, o quadro clínico do paciente se retirarmos o capacete, tá? Então, evitar mexer a vítima e providenciar o transporte, socorro médico o mais rápido possível, tá? Cuidado com freadas bruscas, caso você seja o condutor que vai levar esse paciente ao pronto atendimento. Se houver suspeita de lesão cervical, é importante que a vítima... Oi, Professora, nessa posição aí que está essa paciente aí, ela lateral, está não, a outra. Não tem decúbito como fazer ventral. a massagem nela, né? Não, aí tem que virar. Aham, Mas para virar tem que virar em bloco, entendeu? Se for aham. virar, tem que virar em 3, bloco. 5 pessoas, né? Isso aí. 3 de um lado, 2 do outro. Tá Certo. bom? Aí conta. 1, 2, 3, vamos virar. Aí cada um vira ao mesmo tempo. Um na cabeça, um no tronco e nas pernas. Tá bom? Aham. Bom, se houver suspeita de lesão na coluna cervical, é importante que a vítima seja removida deitada e com o pescoço imobilizado. Pessoas, não tem colar cervical, usa uma toalha, tá? Para fazer com toalha, deixa eu ver se tem aqui. Não tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Pode usar toalha. Tá vendo? Olha, igual esse rapaz está fazendo aqui, mais ou menos, olha. Mas normalmente, a gente pega a toalha, dá a volta no pescoço atrás, volta para frente e amarra debaixo da axila da pessoa, assim, ó. Ó. Então, tem como a gente fazer, tipo, olha o que que eles estão fazendo aqui. Eles estão fazendo um colar cervical com a aba de um boné. Tá vendo? Eles pegaram a aba do boné e amarraram fazendo um colar cervical. Tem como a gente fazer isso, como eu falei com vocês, com uma toalha. Ó, com aba de boné, tá vendo? Pega 2 bonés, um para lá, um para cá e amarra. Essa aqui eu nunca tinha visto, tá, pessoas? Eu já vi da toalha. Essa aqui eu nunca tinha visto, tá? Então dá pra gente fazer também da toalha. Tô procurando aqui da toalha, mas não tô encontrando. É porque eu tenho uma figura aqui, deixa eu mostrar aqui, que eu mostro para vocês. Ai, cadê minha apostila completa? Aqui. Aqui, tá vendo? Dá para fazer com uma toalha, tá vendo? Ó,
Ao mesmo tempo, outro socorrista mobiliza a coluna com um cobertor dobrado ou uma toalha que possa passar por trás do pescoço, tá vendo? E tem suas pontas cruzadas pelo tórax. Então a gente passa ela aqui, ó, no pescoço, tá vendo? Dá para passar pela frente e cruzar atrás e trazer, como dá também para fazer igual eles fizeram aqui, ó. Então é uma forma de imobilização, tá, pessoas? Olha. É uma forma de deixar o pescoço duro, imobilizado, tá bom? Então, se houver suspeita de lesão cervical, é importante que a vítima seja removida deitada e com o pescoço imobilizado. Como que é? O pescoço duro, né? Então, amarra uma toalha no pescoço para o pescoço ficar duro, tá bom? Antes e depois de imobilizar, verifique se há pulso, né, na região arterial, porque senão vai ter que começar as compressões cardíacas. Tá joia? Professora, Fala. é uma dúvida. No caso, um paciente que esteja assim com uma fratura, que esteja ocorrendo uma hemorragia e que haja necessidade de a gente fazer uma massagem cardíaca. O que que a gente deve fazer? Primeiro a massagem, depois o Você tem que estancar? Como é que estancar, não, você tem que estancar primeiro e fazer as primeiro compressões. e Estanca e depois? faz as compressões. Peça alguém Ah, para estancar e você faça as compressões. Entendeu? tá. Aí, no caso, se a gente tiver só, no caso, uma Tem que pessoa, primeiro estancar é primeiro, estancar e isso depois. aí. E depois Tá fazer as. ok, professora. Porque não adianta você fazer a compressão, se for uma hemorragia grave, ele vai morrer por hipovolemia. Ele vai entrar em choque. Então, as compressões não vão adiantar. Com a quantidade de sangue que está saindo, ele entra em choque por hipovolemia. Muito pouco sangue. Não vai adiantar, você não vai conseguir oxigenar nada. Vai ser nem ela por elas, vai ser péssimo por péssimo. Entendeu? Então, em caso de hemorragia muito grave, estanca a hemorragia e já inicia as compressões. Tá bom? Bom, pessoas, então é isso que eu queria passar para vocês. Eu vou estar passando alguns vídeos para vocês fixarem essa matéria de fraturas. Então, vamos lá. Mas como eu falei, Meu nome é Sabrina eu sou e professora de, mas como eu falei para você, vai depender do tipo de hemorragia, tá? Se for uma hemorragiazinha leve, mas mesmo assim, o ideal mesmo é estancar e a gente iniciar as compressões, tá bom? Só que tudo é muito rápido, tudo é muito ágil, tá? Correria. Ai, deixa eu ver aqui para vocês. Neste vídeo, você vai aprender a prestar os primeiros socorros em alguém que acabou de quebrar a perna. Não mova o membro quebrado. Não tente colocar a parte quebrada no lugar. Chame o serviço de emergência e siga as instruções, especialmente no caso de fratura exposta. Cubra a vítima enquanto espera por socorro. Não ofereça nada de comer ou beber à vítima. Bom, deixa eu passar um outro aqui. Esse vídeo até que falou muito pouco do suporte básico.
Neste vídeo, você vai aprender a prestar os primeiros socorros em alguém que acabou de sofrer um traumatismo do membro superior. Peça à vítima para não movimentar o braço e sustentá-lo sem tentar dobrar ou esticar. Vire a camisa da vítima para imobilizar o membro. Isso permite conter o agravamento do trauma. Você também pode imobilizar o membro com a ajuda de um lenço simples. Ligue para um médico ou para o serviço de emergência, especialmente se houver fratura exposta, e siga seus conselhos. Se possível, retire todas as joias em contato com o membro fraturado. Não ofereça nada de comer ou beber à vítima. Bom, pessoas, isso é o primeiro socorros. Primeiros socorros com entorses, luxações e fraturas. Vocês conseguiram entender, pessoas, o que é uma entorse? Conseguiram entender o que é uma entorse? O que é uma luxação? O que é uma fratura? Quais são os primeiros socorros com essas pessoas, né? Na entorse é gelo, né? Podendo o gelo ser colocado até 2 dias. Normalmente a gente encaminha as pessoas para o pronto-socorro em caso de entorse, para excludente de luxação e de fratura. Lá a pessoa vai fazer o raio-x para excluir possível fratura e luxação. Em casos de luxação, a pessoa é imediatamente encaminhada ao pronto atendimento. A pessoa ela não consegue colocar o membro no lugar, há deformidade local e o médico vai ter que colocar no lugar. Se ocorrer ruptura de ligamento, ruptura de tendão, essa pessoa vai fazer cirurgia, talvez não no dia, mas talvez o médico marque uma cirurgia de sutura de ligamento e sutura de tendão, tá? Em casos de fratura, nós não podemos recolocar o osso no lugar, nem a fratura, nem a luxação, a gente pode tentar colocar, né, no lugar. Tem que ligar para o médico, né, para o SAMU, ou fazer encaminhamento do paciente imediatamente, né? Lá o paciente que chega ao pronto-socorro, esse paciente será encaminhado diretamente ao centro cirúrgico em casos, né, de fraturas expostas. Esse paciente normalmente é encaminhado diretamente ao centro cirúrgico e lá será verificado aí, né, será feito o raio-x e verificadas as necessidades de sutura, de pinos, parafusos e tudo mais. Normalmente, quando o paciente ele tem essas fraturas, essas luxações, esses entorses, ele é encaminhado lá ao pronto-socorro. Chega lá no pronto-socorro, é feita aquela triagem que é feita, né, das cores e das necessidades de processo de encaminhamento para o raio-x. No raio-x, aí vai verificar se tem necessidade de ir para o centro cirúrgico imediatamente, se não. Então, isso tudo, pessoas, todo paciente que sofre esse tipo de luxação, fratura ou entorse e que é encaminhado para o pronto-socorro, todos eles vão sofrer triagem para verificação de grau de necessidades, tá? Existem aqueles que vão chegar com um grau de necessidade maior, que serão encaminhados diretamente ao centro cirúrgico. Existem que são aqueles com risco de morte, né, iminente. Existem outros que irão esperar e existem outros também que irão esperar um pouquinho mais ainda, tá bom? Mesmo a perna estando doendo, mesmo o pé estando doendo. Os que esperam mais normalmente são os que sofrem entorse, o que esperam um pouco menos que a entorse são os que luxação, e os que esperam menos ainda que o entorse são os de fratura. E o que quase não esperam são os que têm risco de morte. Tá bom, pessoas? Conseguiram entender mais ou menos como é que funciona? Como é que é? O que é uma luxação? O que é uma fratura? Ficou claro. Ficou claro, pessoas? Sim.